como fazer da nossa casa um lugar ainda melhor para estar. Nos próximos 5 encontros, nos 5 domingos que virão, a gente vai conversar sobre essa importante pergunta. E hoje a gente vai falar de como nós podemos melhorar o nosso convívio. E eu acho que poucas coisas nos dias de hoje é tão importante quanto melhorar o nosso convívio em casa, no lugar onde a gente mais está. Bom, eu tenho acompanhado, pessoal, vocês sabem, pessoas nos últimos anos do meu trabalho. Quase década. E eu tenho visto um padrão de comportamento muito importante, muito interessante, que se repete, especialmente nos relacionamentos que se desgastam. Deixa eu mostrar para você. Eu vejo que boa parte da nossa busca por relacionamentos começa com a nossa busca por felicidade. Concorda comigo? Se você lembra aí quando você estava começando o seu casamento, você que é casado, quando você conheceu o seu marido, a sua esposa, possivelmente aquilo que te motivou a começar um relacionamento com ele, foi você pensar lá no fundo do seu coração, poxa vida, essa pessoa, ela vai me fazer feliz. Essa pessoa, ela vai trazer coisas boas para minha vida. Essa pessoa, ela vai pelo menos colaborar na minha busca por felicidade. Quando a gente de repente escolhe, né, ou planeja ter filhos, você que planejou, né? A gente muitas vezes, como é que isso acontece? A gente está em casa, de repente a gente chega na conclusão de que a vida parece tão vazia, né? A coisa parece meio sem graça. Mas se a gente tiver um filho, quando tiver uma criança, daí sim, né? A vida vai ser mais vida. Daí sim a gente vai ter mais alegria aqui. Aí sim a gente vai ser mais feliz. Às vezes é isso que motiva a gente a ter filhos. É uma busca pela felicidade. Ou mesmo nas amizades, você conhece alguém que conversa bem, você conhece alguém que tem uma boa, que é legal de conviver, e você lá no fundo do seu coração, você pensa, poxa, conviver com essa pessoa vai me fazer bem, vai trazer coisas boas, vai colaborar na minha busca por felicidade, eu vou ter momentos agradáveis com ela. Perceba que normalmente o que nos leva então a buscar relacionamentos é a busca por felicidade. Bom, e nós temos a impressão que felicidade está relacionado a nós realizarmos os nossos desejos, as nossas vontades. A gente tem uma ideia assim de que nós temos um projeto de vida, né? Uma ideia de vida, de sonhos. E a nossa ideia é que se nós concretizarmos essas nossas expectativas, e se nós tivermos, melhor ainda, uma pessoa que esteja ao nosso lado e que colabore para que esse nosso projeto de vida se torne real, então a gente vai ser feliz. Então a pessoa que a gente busca, ela está inserida nesse nosso projeto de felicidade. A gente tem a expectativa de que ela vai ser uma pessoa que vai me atender nos meus desejos, ela vai me atender na minha vontade, ela vai ser alguém que vai me servir. Claro que eu também vou ajudar ela, claro que eu também vou servir a ela, mas eu também espero que ela me dê algo em troca, não é? Bom, isso normalmente leva os nossos relacionamentos para uma situação de disputa. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, a gente descobre que aquela pessoa que a gente escolheu conviver, por exemplo, no casamento, ela também tem desejos e vontades. Ela também tem um projeto de vida. Ela também tem uma expectativa. Ela também tem sonhos. E muitas vezes esses sonhos não são os mesmos do que os meus. Muitas vezes esses sonhos acabam sendo diferentes do que aqueles que eu tinha planejado. E aí a gente acaba disputando, e a gente entra assim numa guerra para ver quem ganha, né? E aí a gente muitas vezes lá dentro do nosso coração tem uma frase do tipo, eu quero do meu jeito, ele ou ela estão errado. E se você que é casado está assistindo isso aqui, você vai ver que boa parte dos nossos conflitos na área conjugal, lá no fundo eles têm essa frase ressoando, eu quero do meu jeito, do jeito do outro. Não é o jeito certo, não é isso, é da minha maneira. Bom, quando a gente percebe, parece que o casamento acaba virando uma
um certo jogo de poder, sabe? Onde a gente tem medo até de repente ajudar o outro, porque senão ele vai sair ganhando. Senão, né, o que os outros vão pensar? Daqui a pouco vem aquele amigo meio malandro e me chama, pau mandado, obedece a esposa. E aí quando a gente vê, o casamento virou isso, né? Virou essa disputa boba, onde a gente se sente inseguro de repente dar o braço a torcer e servir o outro. Porque senão é o outro que vai sair ganhando. Bom, essa disputa, é claro, e aliás, isso aqui não é só vivido no casamento. A gente tem amigos profundos e quando a gente percebe, eles têm um projeto de vida diferente. E a gente também, às vezes, acaba entrando numa rivalidade. Bom, essa questão da disputa, ela acontece muito no casamento, mas não só. Bom, e o que vai acontecer se a gente entra nesse clima de disputa no casamento, de quem é que pode mais, né? De quem é que está saindo por cima? O que acontece quando a gente entra numa discussão e a gente fica pensando, quem é que será que vai ganhar ela? Bom, o que pode acontecer é uma coisa só. Frustração, porque o outro não vai atender a sua expectativa, e cobrança. Aí quando vai ver, boa parte das nossas discussões na área conjugal, elas acabam sendo, você deveria fazer isso melhor. Você tá errando aqui. Você não fez isso quando eu precisei. Ou seja, acaba virando cobrança e frustração, normalmente acusando o outro de ele não ter atendido a minha expectativa, o meu projeto, a minha ideia de vida. A gente vê isso muitas vezes, por exemplo, imagina aqui comigo um marido que idealizou e sonhou um projeto de vida de estabilidade financeira, né? E ele quer realmente consolidar bem essa área, e ele acha importante para isso que ele poupe, para ter uma reserva, então ele quer poupar no final do mês. Mas imagina que essa pessoa casou com seu cônjuge, marido ou esposa, que tem uma outra filosofia de vida, que quer aproveitar, e que tem uma outra ideia de vida, cuja sua realização está então em aproveitar a vida, e por isso ela quer gastar mais, ou ele quer gastar mais, e aí acaba entrando numa disputa para ver quem é que está certo, quem é que está errado, e vira em cobrança, e vira em briga, e aí o relacionamento se desgasta. Ou imagina comigo uma pessoa que entrou num projeto, que tinha um projeto de vida também de consolidação na área do trabalho, na área financeira, e entende que faz parte desse projeto, que ela muitas vezes deixa a família um pouquinho de lado para se dedicar mais ao trabalho, afinal de contas é isso que o mercado exige. Mas imagina que o seu parceiro ou a sua parceira tinha um outro projeto de vida e que justamente queria um cônjuge mais presente em casa. E aí começa essa discussão do, não, eu quero do meu jeito, não, eu quero do teu jeito, e acaba entrando numa disputa para ver quem é que ganha. E quando a gente começa a cobrar do outro, a gente normalmente a gente chega a uma conclusão: eu acho que eu estou dando mais do que eu estou recebendo, eu acho que eu estou me doando mais do que o outro está se doando, eu acho que eu estou levando essa família nas costas. Já teve essa sensação? E aí você cobra o outro porque o outro não está te fazendo feliz, ele não está colaborando para a tua felicidade como você gostaria, como foi a tua expectativa desde o início, e quando você vai ver, esse círculo se fechou. E quando mais você gira nele, mais o relacionamento se desgasta, mais ele vai se tornando destrutivo, e ele pode inclusive uma hora levar ao término. Uma amizade pode terminar por causa disso, um casamento pode terminar por causa disso. Aliás, na área do casamento isso normalmente termina por causa disso. Um cônjuge que cansou de tanto cobrar o outro, se sente cansado, que o outro não corresponde à sua expectativa de felicidade, não faz aquilo que gostaria que fizesse, e aí chega o final que a pessoa de repente chega à conclusão: eu acho que eu casei com a pessoa errada, vou tentar de novo com outra pessoa. Mas sabe o que eu tenho aprendido olhando a vida de tantas pessoas que acabam vivendo essa situação? Que acabam vivendo essa disputa, essa guerra? O problema não está no outro. O problema não está com a pessoa que você casou, que eu casei. Não é esse o problema. O problema não está no teu amigo, não está. O problema, sabe o que está? Está na maneira como nós convivemos. Porque se você reparou bem, todo esse esquema de convívio que a gente tem, ele tem um centro. Qual que é o centro? Qual que é o ponto comum de todos os 4 pontos? É o eu.
Né? Eu começo um relacionamento porque eu quero a minha felicidade. E eu acho que a felicidade está na realização dos meus desejos. E eu disputo porque as coisas não saem como eu quero. E eu cobro porque o outro não fez aquilo que eu gostaria. Qual que é o centro dos 4 pontos? É eu. E a gente às vezes não percebe, mas viver desse jeito, conviver desse jeito, é um jeito egocêntrico da gente conviver, é um jeito egoísta da gente conviver. E sabe por que a gente não percebe? Porque normalmente nós percebemos o egocentrismo, o egoísmo nos outros, não em nós. Até hoje eu não lembro de ter visto alguém chegando na minha frente dizendo: Jorge, eu tenho um problema, eu sou muito egoísta. Eu sou terrivelmente egoísta. Eu não lembro de ter visto isso acontecer. Mas, no entanto, eu já vi dezenas de pessoas que chegaram na minha frente dizendo: Jorge, eu tenho um problema. O meu marido é muito egoísta. A minha esposa é muito egoísta. Os meus filhos, não tem ideia, eles só pensam neles mesmos. Né? Os meus pais só pensam neles. Sabe por quê? Porque a gente enxerga o egoísmo muito bem nos outros, não na gente. Mas se você vive esse projeto de vida aqui, você está vivendo um projeto de convívio egoísta, egocêntrico. A começar pelo começo, você começou pensando na sua própria felicidade. Se eu vivo desse jeito, eu estou vivendo um projeto de convívio egoísta, onde o centro sou eu. E sabe quando as coisas começam a melhorar no nosso convívio em casa? Quando a gente consegue entender que o problema do relacionamento não é o outro. O problema do relacionamento é que eu sou egocêntrico e eu casei com uma pessoa também egocêntrica. E enquanto a gente não parar de olhar para o egocentrismo do outro e olhar para o nosso e atacar ele de maneira intencional, as coisas não melhoram. O problema não é o seu amigo, o problema é que você tem um amigo egocêntrico e você é egocêntrico. E enquanto a gente não para de olhar para o egoísmo do outro e começa a atacar o nosso de frente, de maneira consciente, a coisa não melhora. Bom, tem um outro jeito da gente melhorar o convívio, viver o convívio de um jeito melhor? Tem. Tem uma outra proposta, tem um outro paradigma completamente diferente desse, que é a ideia da Bíblia. A Bíblia tem o propósito, ela traz uma passagem fenomenal em Efésios capítulo 5, que traz uma proposta para a gente melhorar o nosso convívio. Eu quero ler essa proposta com vocês hoje. Leiam lá comigo. Submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, submetam-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se submete a Cristo, também vocês, esposas, devem se submeter em tudo a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Bom, primeiro deixa eu fazer uns esclarecimentos, porque essa passagem ela costuma não ser muito popular com as mulheres, com as esposas. E antes que meu WhatsApp bipe no final do culto, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, essa passagem, ela fala sobre convívio conjugal, mas não se restringe a ela. São princípios de convívio importantes para todas as esferas de relacionamento que a gente tem. Segunda coisa, a submissão aqui no texto, não entenda que ela é uma tarefa só das esposas, até porque no versículo 21 o apóstolo Paulo fala que submissão é uma tarefa de todo cristão, homem ou mulher. Então não entenda que a submissão é só uma parte das esposas, não é essa a ideia. Submissão não é uma tarefa só da esposa, assim como o amor não é uma tarefa só do marido, também não é essa a ideia. Entende? Se você lê esse texto entendendo que o apóstolo Paulo está dizendo quem é que manda e quem é que obedece, você ainda está pensando na disputa, você ainda está pensando no conflito, você ainda está pensando naquele paradigma anterior, naquele modelo que a gente viu até agora. E o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós é ao contrário, é um novo modelo, é uma nova ideia, é um jeito completamente diferente de pensar. Sobre essas questões ali de marido, esposa, o papel de cada um, a gente vai falar um pouquinho mais disso no dia 21 de maio, então
Lá a gente vai esclarecer um pouquinho mais, mas por enquanto entenda que o apóstolo Paulo está propondo um novo modelo de relacionamento, que começa pelo quê? Começa pelo amor. A gente pode dizer que esse é o ponto principal e o primeiro passo aqui do modelo que a Bíblia está apresentando. E não é qualquer amor. O apóstolo Paulo fez questão de dizer que no ambiente familiar, o marido ou a esposa devem amar um ao outro como Cristo nos amou. Nós devemos amar então os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, como Cristo nos amou. E agora deixa eu colocar uma coisa para você. Como é que você acha que Jesus Cristo te ama? Você acha que Jesus Cristo te ama mais ou menos assim? Jorge, eu te amo. Eu até te amo. Mas antes de eu te amar, você tem umas coisinhas aí que você precisa melhorar. Você acha que é assim? Você imagina Jesus dizendo assim para você: olha, Jorge, eu morro por ti na cruz. Morro, mas antes de eu morrer por ti na cruz, tem umas coisinhas aqui que não dá. Se tu não mudar essas coisas, eu não morro por ti na cruz, não. Não, também não. É esse o amor de Jesus? Não. O amor de Jesus é aquele que enxerga os nossos defeitos, enxerga todas as nossas imperfeições e ainda assim se doa por nós e ainda assim se sacrifica por nós. Esse é o amor de Jesus. Então o apóstolo Paulo pega esse amor de Jesus e agora aplica para o contexto familiar, dizendo: a gente não pode amar o outro, se doar pelo outro quando ele faz o que a gente quer, quando ele cumpre a nossa expectativa, porque também não é assim que Deus nos trata. A gente tem que amar o outro apesar das suas imperfeições. Nós temos que nos doar pelo outro, nós temos que nos sacrificar pelas pessoas que vivem com a gente, não importa os seus defeitos. Olha só que interessante. Se você lembra do quadro anterior, aqui onde eu coloquei o amor estava frustração e cobrança, e eu quero que vocês percebam um contraste. Ao invés de eu cobrar o outro por aquilo que ele não é, eu amo ele, eu escolho amar, apesar do que ele é, como Jesus faz comigo. Bom, o segundo passo, e a palavra que mais apareceu no texto que a gente leu, é submissão. Ou seja, o texto ali de Paulo fala para nós nos submetermos uns aos outros como nós nos submetemos ao Senhor. Ou seja, quando nós entendemos o amor de Jesus por nós, que nos constrange, esse amor ele quebra as nossas defesas, ele nos impacta, e chega uma hora que a gente entende: nossa, se Jesus me amou tanto assim, apesar dos meus defeitos, deu a própria vida por mim, então a coisa mais lógica que eu posso fazer é abrir mão da minha vontade de dominar. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu chego um momento que eu digo para Deus: Deus, então não é da minha maneira, é da tua maneira. Se tu me ama tanto assim, apesar dos meus defeitos, então eu não vou mais viver conforme eu quero, conforme a minha vontade, eu vou viver conforme tu queres, conforme a tua vontade. E isso é fé, conforme nós explicamos 2 encontros atrás. Perceba isso aplicado agora no contexto familiar. Quando a gente percebe o amor do outro, qual é o segundo passo? É a gente começar a dizer: tudo bem, é do teu jeito. E eu posso dizer para você uma coisa: a gente poderia medir a qualidade de um relacionamento familiar, seja conjugal, seja de pais e filhos, seja de irmãos, pela quantidade de vezes que a gente ouve essa frase: tudo bem, pode ser do teu jeito. Se você não está ouvindo isso muito na sua casa, no seu casamento, tem uma coisa errada. É isso que ajuda a melhorar o convívio. Esse é um ponto-chave. E não é à toa que o Paulo falou tantas vezes disso no texto. É justamente uma outra lógica. E em vez de eu disputar para ver quem é que manda, eu voluntariamente digo: não, tudo bem, pode ser como você quer. Isso é submissão. Isso precisa ter no casamento. E ninguém está perdendo nada, porque se você não entendeu, essa não é uma questão de ganhar ou perder. Só que entenda que o apóstolo Paulo vincula a submissão ao amor, e aqui é muito importante: a gente só consegue se submeter num ambiente de amor porque a gente se submete à vontade de Deus, e voluntariamente a gente dobra os nossos joelhos e a gente diz: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero viver do teu. Foi porque a gente foi impactado pelo amor de Deus.
Por que os nossos filhos, eles nos obedecem? Por que eles se submetem a nós? Porque eles estão convencidos do nosso amor por eles. E, aliás, se a gente quer que os nossos filhos se submetam a nós, mas a gente também não dá amor a eles, a gente não coloca o amor na mesma proporção, a gente não vai gerar obediência, a gente vai gerar revolta. Então a submissão, ela precisa andar junto com o amor. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Se nós queremos submissão, mas não estamos dispostos a entregar amor, nós não queremos um relacionamento, nós queremos uma ditadura. Se você quer que o seu marido e sua esposa digam, tudo bem, pode ser do seu jeito, mas você não está disposto a amar ele como Jesus amou, você não está disposto a amar ele apesar dos defeitos dele, você não está querendo um casamento, você está querendo uma ditadura. Não é assim que funciona. Para nós termos mais submissão na nossa casa, para a gente ouvir mais a palavra, tudo bem, pode ser do seu jeito, a gente precisa do ponto 1, que é o amor. Bom, e quando a submissão ela tá se desenvolvendo no nosso coração, a gente começa a ter uma outra ideia. Em vez de eu buscar a minha realização, eu começo a buscar a realização do outro. Eu começo a não mais querer ser servido, eu começo a não ter a expectativa principal de que o outro atenda a minha expectativa e ele trabalhe na direção dos meus sonhos. Eu começo a ter o objetivo principal no ser servido, no servir, no ajudar o outro nas suas expectativas. E aí acontece algo muito interessante. Você já ouviu, de repente, a frase: quem casa para ser feliz tem uma grande chance de não conseguir ser feliz. Mas quem casa para fazer o outro feliz tem uma grande chance de conseguir fazer o outro feliz e ainda ser feliz junto. E aí a gente descobre uma coisa muito interessante. Quando a gente aprende a servir o outro, a gente descobre um novo sentido de felicidade na nossa vida. A gente descobre uma felicidade muito mais consistente, muito mais profunda, muito mais duradoura. E aí eu imagino que você sabe o que eu estou dizendo. Se você tem filhos, você sabe. Se você está no café da tarde com os seus filhos e de repente sobrou um pedaço de bolo, você dá esse pedaço de bolo com alegria para o seu filho. Quando você vê ele comendo aquele bolo com um sorriso no rosto, você entendeu que a alegria de ver o sorriso dele é muito maior do que a alegria de ter comido o bolo. Sabe, quando a gente abre mão de comprar alguma coisa para os nossos filhos, abre mão de comprar uma coisa para nós, para comprar algo para os nossos filhos, e aí a gente vê eles recebendo aquilo, a alegria que eles têm traz uma realização para nós muito maior do que se a gente tivesse gastado aquele dinheiro com a gente. É uma felicidade mais profunda, é uma felicidade mais duradoura. Então, entenda, quando a gente aprende a servir, essa felicidade que a gente encontra, e isso não acontece só com os filhos, isso acontece também com o nosso cônjuge, quando você gasta o seu tempo, o seu recurso para realizar um desejo da sua esposa, do seu marido, a satisfação dele, dela, a alegria dele ou dela, trazem para você uma felicidade muito maior do que se você tivesse usado esse tempo, esse recurso, para realizar um sonho seu próprio. Jesus explica isso para os discípulos dele numa das últimas conversas que ele teve, quando ele levanta e lava os pés de todos os discípulos, uma grande demonstração de serviço, e ele diz assim: olha, se eu sou Senhor e fiz isso para vocês, façam isso também. E aí depois Jesus acrescenta: se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Vocês serão felizes não tendo, não ganhando, não recebendo, vocês serão felizes dando, doando, servindo. Ele está falando de uma felicidade mais profunda, mas agora perceba que a felicidade aqui é a única palavra que estava nos dois quadros. E que ela está no final do quadro, não no começo. No primeiro quadro, ela era o objetivo. E quando ela é o objetivo, a gente normalmente não encontra ela. Felicidade não é objetivo de vida. Felicidade é resultado de nós termos os objetivos certos. A felicidade não é o início da caminhada, ela é a consequência. O objetivo é o amor. Colocando de uma maneira muito simples, se você começa um relacionamento querendo ser feliz, provavelmente você vai ter cobrança e frustração na sua frente.
Mas se você começa um relacionamento, seja ele qual for, se você tem filhos pensando, eu quero amar, eu quero me doar por essa pessoa, lá na frente você vai encontrar felicidade. Mas agora, deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que ilustra isso muito bem. Uma ilustração do Rubem Alves, inclusive meu pai citou ela no casamento da Susan e meu. Ele disse assim, olha, quando nós temos duas bolinhas, duas raquetes e uma bolinha, nós podemos jogar tênis. E a lógica do tênis é assim, né? Eu tenho um adversário do outro lado e eu quero ganhar dele. Então, se eu sei que ele tem um ponto fraco, eu exploro aquele ponto fraco e eu tento fazer o possível para que aquela bolinha caia no chão lá do outro lado e que eu saia o vencedor. Mas com as mesmas duas raquetes e uma bolinha, a gente pode jogar um outro jogo, a gente pode jogar frescobol, que é aquela atividade que normalmente a gente joga na praia, onde a graça não está em colocar a bolinha no chão, a graça está justamente manter a bolinha o máximo possível no ar. E o outro, ele não é um adversário, pelo contrário, ele é o meu companheiro. E eu não tento explorar o lado fraco do outro, porque a ideia não é ganhar, a ideia é deixar aquela bolinha no ar. Então, se eu sei que o outro tem um ponto fraco, eu não exploro, eu não exponho, eu justamente tento não jogar lá. Se a bola veio meio torta para mim, eu tento ajeitar ela para que ela chegue o melhor possível do outro lado. Eu jogo o frescobol em função do outro, eu faço o possível para colaborar com o outro, porque eu sei que colaborando com o outro, eu estou colaborando com o jogo todo. E o que Paulo está tentando ensinar basicamente é: viva o seu convívio familiar, ou seja, onde ele for, não jogando tênis, jogando frescobol. Veja o outro teu companheiro, trabalhe em função dele, sirva ele em primeiro lugar. Se dedique em amor, submissão, serviço. A proposta de convívio da Bíblia, basicamente, que você vai ver o tempo todo é essa: é amor, submissão, serviço e um nível de felicidade mais profundo. Mas aí a gente chega nessa hora e de repente a gente se pergunta, tá bom, Jorge, mas como? Como é que eu consigo virar esse modelo? Como é que eu consigo sair do modelo 1 e para o modelo 2? Como é que eu consigo fazer essa mudança na minha vida? E o apóstolo Paulo dá uma pista muito importante. Ali no capítulo de Efésios ele fala, por temor a Cristo, como ao Senhor, como Cristo. E ali ele está dizendo uma coisa muito simples. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Não, sozinho não vai dar. Não adianta você se concentrar, você sair dessa mensagem dizendo agora vai ser diferente. Sozinho a gente não consegue. O apóstolo Paulo mesmo, em 2 Coríntios, capítulo 5, vai explicar isso de uma maneira muito interessante. Olha só. E ele, falando Jesus, morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha aqui o egocentrismo como ele aparece. Jesus morreu para que a gente não vivesse mais para nós mesmos, porque o egocentrismo é a grande marca do pecado. Pecado é o rompimento de relação com Deus. Quando os nossos primeiros pais romperam com Deus e tiraram Deus do centro, o centro não ficou vazio, a gente colocou a nós mesmos lá. Então a grande consequência do pecado é o egocentrismo. Mas Jesus morreu para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, para que a gente não vivesse mais de maneira egocêntrica. Mas, completa o apóstolo Paulo, para que nós vivêssemos para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus deve ser o centro do nosso convívio familiar. Se antes todos os 4 lados estavam relacionados ao eu, agora todos os 4 lados eles têm um ponto em comum, é Jesus. Eu amo como Jesus me amou. Eu me submeto ao outro como eu me submeto a Jesus. Eu sirvo como Jesus me serviu e eu descubro esse novo nível de felicidade que Jesus ensinou. O centro aqui não é mais o eu, é Jesus. Então a proposta é que nós aprendemos a amar, mas a gente não vai aprender a amar sem ter a Jesus na nossa vida, pelo simples fato de que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente recebe esse amor que começa a gerar um novo círculo na nossa vida, diretamente da fonte, diretamente de Jesus. E aí a gente entende que o Evangelho, a Bíblia, não é só um modelo, não é só um conselho. A Bíblia não só ensina como a gente tem que viver, não, a Bíblia vai muito mais além disso.
O Evangelho também é a força para a gente viver o que a gente precisa. Quando Jesus está no centro do nosso coração, a gente recebe dele o amor que a gente precisa na nossa família. Então, o que a gente faz, Jorge? A gente tem que dobrar o nosso joelho, pedir perdão para esse Deus, porque, bem da verdade, a gente é bem egoísta e egocêntrico, sim. A gente tem que pedir perdão para esse Deus, porque, bem na verdade, é o nosso eu que está no centro da nossa vida. E aí a gente começa a pedir para que Ele seja o centro do nosso coração. E quando Ele se torna o centro do nosso coração, tudo começa a mudar, a girar de uma outra forma. Quando o amor dele começa a nos impactar, a gente começa a amar o outro, porque afinal de contas é assim que Jesus faz com a gente. Por isso, na logo aqui da nossa mensagem, você pode ver aquele mel que cai na casa, ele vem de cima, e não é à toa, é porque a gente entende que esse amor que muda o nosso convívio, ele vem de Deus, quando Jesus é o centro do nosso coração. Por isso, eu quero te colocar duas perguntas para que você pratique, para que você pense e pratique, para que o seu convívio de casa seja melhor nesses dias. Primeiro deles, você tem reconhecido o seu egocentrismo como um problema para os relacionamentos e tem procurado combatê-lo intencionalmente? Você parou de ficar achando que o problema é o egoísmo do outro e está entendendo que o problema é o egoísmo do outro e o teu junto, e que a coisa vai mudar quando você levar a sério o teu egoísmo e você começa a combater ele? Esse é um ponto-chave. E a segunda pergunta é: Jesus Cristo tem sido o centro da tua vida e relacionamentos, ou ainda é o teu eu? Você começa um relacionamento pensando, essa pessoa vai me fazer feliz, ou você começa um relacionamento pensando, eu vou amar essa pessoa como Jesus me ama? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E eu espero que Deus te guie nessa jornada.